Bom, boa noite. Acredito eu que já estamos ao vivo. Estamos ao vivo, meu amigo. Começamos, inclusive, com a produção passando ali atrás Nossa ainda. produção organizando aqui. Vamos, você que está chegando agora, vá nos dizendo se o áudio está ok, né? Se estão me ouvindo primeiramente. Boa noite, Roberto Bourguignon. Sexta-feira movimentada hoje, né? Nossas sexta-feiras são normalmente bem Redação movimentadas, do Portal né? 27. Já está o retorno aí, Roberta? Já temos sim. A Maju Baptista que chega aqui. Boa noite, amigos do Portal 27. A gente recebe aqui hoje o Radisson Monteiro, né? Que é advogado e vai falar um pouquinho sobre legislação e internet. E a gente conversava aqui antes, Wilcler, sobre a escola que nós estudamos. E essa semana eu descobri que a Maju Baptista que nos acompanha, Radisson, é a tia da cantina. Olha só, saudoso segue, Isso, a família isso aí. Gottardo. Uma boa noite a todos aí, os nossos telespectadores. É isso aí. Isso. O pessoal já chega aqui, já está dizendo que o áudio está ok. Boa noite para o Tarcísio Ribeiro que nos acompanha. Vanessa Consoli, Piedade Rezende, uma boa noite. Tarcísio Ribeiro, que é pré-candidato, fica ligado aí que o Radisson vai trazer informações importantes. Vou falar só antes de você dar os boas noites, Roberto. Eu vou falar o currículo do Radisson, né? Vamos apresentá-lo? O Radisson aí é advogado eleitoral, professor, historiador e sociólogo, especialista em direito público e do trabalho, mestre em ciências sociais, com ênfase em políticas públicas e instituições pela UFS, doutorando em desenvolvimento e meio ambiente pela UESC. Já viu que o nosso papo hoje é de alto nível, né? Alto nível. Então vamos bater um papo com o Radisson, né, Roberto? Isso e vamos aí. dar aí mais boa noite para quem está chegando. Vamos dar uma boa noite também para Vanessa Consoli, disse que o áudio está ok. Cadu Leão, que nos acompanha aqui, disse que o áudio e o vídeo está ok também. Uma boa noite, meu amigo. Boa noite também para o Diego Braga Sarmento. Elielza Braz, boa noite. Tarcísio Ribeiro disse que tá ligado aqui, Wilcler. Isso aí. E a gente começa esse bate-papo falando sobre internet. Dr. Radisson Monteiro, fala um pouquinho pra gente como é que vai ser as eleições 2020. Temos aí uma grande ênfase na internet. Por que caminha principalmente para as redes sociais, principalmente? Roberta, 2020 é um ano atípico, né? Nós estamos vivendo essa situação de pandemia e o uso da internet nas eleições no mundo inteiro, né? Desde 2014 para cá, com o advento da Cambridge Analytica nos Estados Unidos no primeiro momento, tem sido cada vez mais usado, tem sido cada vez mais amplo, né? E nessa eleição em específico no Brasil, a gente teve uma nova regulamentação que veio em virtude de uma mini-reforma eleitoral que foi feita no ano passado. Isso mudou um pouco o regramento de como a internet pode ser utilizada para essas eleições. E uma eleição em situação de pandemia, em que é difícil ter aglomerações, em que caminhadas serão mais mitigadas, será muito mais difícil esse tipo de relação de corpo a corpo, sim, a internet se torna uma referência. E não só por causa disso, mas também pela possibilidade de redução de custos de campanha. Sem dúvida. Então, a utilização de meios informatizados, hoje todo mundo tem acesso a um telefone celular, tem acesso a um computador, a maioria das pessoas. Então, você elimina, a certo modo, um gasto que havia muito grande com publicidade gráfica e substitui por essa forma, né, pela forma da internet. Existem novos regramentos que foram pensados para a internet com relação à eleição, como, por exemplo, a possibilidade de difusão de ideias através das redes sociais, né? As redes sociais, elas fizeram essa ligação entre a população, a esfera pública, a opinião pública e a política. Hoje já é muito presente, mas especificamente para o período eleitoral existem regras que devem ser seguidas. Porque se a internet não pode ser liberada, né? Não assim, é tudo, né? Vale tudo, né? Não pode ser um vale tudo, né? Até porque existe na internet a necessidade de checagem da informação. Se por um lado ela permitiu coisas ótimas, como por exemplo a gente fazer essa transmissão ao vivo aqui, né, quebrando um pouco daquele monopólio das grandes empresas de comunicação, mas por um outro lado, ela também faz com que muitas vezes a informação que seja colocada ali não tenha checagem. Então existe todo um referencial na questão da ética jornalística e o Tribunal Superior Eleitoral já vem
desde o ano passado, fazendo uma série de congressos, uma série de encontros para tentar verificar quais são as melhores possibilidades para a gente mitigar a possibilidade de desinformação durante a internet. A gente pode falar disso já já. Isso aí, estamos recebendo o Radisson Monteiro, advogado especialista nessa questão. Radisson, nós tivemos aí, estamos no meio de uma pandemia, estão vendo que nós estamos de máscara, né? Como você mesmo disse, a internet vai ser a chave da eleição, né? Essa questão do direito aí, o que principalmente, resumidamente, vamos para começar o nosso papo, o que o candidato deve prestar atenção? A gente já está vendo aí, nós tivemos inclusive uma entrevista na semana passada, mas eu não vejo problema nenhum em reforçarmos algumas dicas. Muita gente, né, Roberto, já está aí, sou pré-candidato, agora eu vou, estão falando, postando. O que o candidato, pré-candidato, né, deve prestar atenção? Não só a vereador, tá, gente? Tem prefeito aí, pré-candidato a prefeito, que já está todo animado, mas como é que é? É preciso ter um pouco de calma, ou isso pode prejudicar dependendo do que fizer? Qual que é o cara que está nos assistindo, né? Pré-candidato a vereador, vou prestar atenção agora. O que principalmente, para começar, ele tem que prestar atenção? Inclusive, o Jornal Tribuna trouxe semana passada, Wilker, que a multa por propaganda eleitoral antecipada pode gerar a punição de 25 mil aos pré-candidatos. Tá vendo? E aí, Radis, o que você orienta a esse pré-candidato que está aí querendo fazer a sua campanha? Já anunciando, e né? alguns já estão fazendo na internet. Como é que é? Esse assunto ele é muito bem regrado pela legislação eleitoral, com relação ao período de pré-campanha e de campanha, né? Certo. O doutor Ricardo Rios esteve aqui na sexta-feira, tratou em partes com muita competência sobre esse assunto, mas não custa ressaltar. Claro, sem né? dúvida. Então, quem não viu, vê agora. Sim. Então, durante esse período de pré-campanha, é vedado, por exemplo, a prática de pedir o voto. Então, aquele pré-candidato que eventualmente está aí nas redes sociais, está aí no WhatsApp, ou mesmo pessoalmente pedindo voto, pode estar sujeito a uma sanção, até a limitação da candidatura quando da campanha. Então, é preciso ter esse bom senso nesse momento. O que a legislação nos diz com relação ao que é possível ser feito durante essa pré-campanha? É possível, por exemplo, discutir ideias, é possível propor proposições com relação à estrutura de um possível governo, e exaltação das qualidades pessoais. Né? Então, o pré-candidato ele pode dizer, por exemplo, que ele é um sujeito que tem competência, que tem qualificação, mas ele não pode atrelar nem voto, nem número, nem partido. E uma outra questão também muito relevante é com relação ao uso de logomarcas, ao uso de anúncios publicitários. Eu tenho observado, desde quando cheguei aqui em Guarapari, muitos carros já com plot de pré-candidato. Essa é uma situação que é vedada pela legislação eleitoral. Né? Então, que se tenha esse cuidado, é um momento agora de prudência, é um momento em que o pré-candidato deve fazer o quê? Ele deve discutir quais são os seus valores, propor quais são suas ideias, mas deixar a campanha em si, o pedir voto, a publicidade para o período de campanha. Sim. Sobre pena de, eventualmente, ter a sua candidatura mitigada. Isso aí. Roberto, boa noite aí para quem está nos acompanhando, né? Vamos dar uma boa noite para o Luiz Maria Ambrosini, que chegou aqui também. O André Evangelista, que já volta aqui também a nos acompanhar. O Luiz Cláudio Azevedo também, que nos acompanhou na live anterior e já está aqui. E Orquídea Branca também, uma boa noite. Inclusive, o Luiz Cláudio Azevedo comenta aqui que tem visto alguns grupos de Facebook postando aí sobre candidato, às vezes até mesmo sem o conhecimento dos mesmos. Isso também é classificado aí como um crime eleitoral? Não, o que pode ocorrer é o seguinte, é aquele partidário de determinado candidato que vai lá e faz uma propaganda, seja no Facebook, ou seja colocar uma placa, um outdoor. E aí o que tem que se ter ciência é que isso pode prejudicar, quem faz essa prática pode estar prejudicando o candidato. O candidato, isso aí. Porque o Tribunal Eleitoral, caso venha receber uma denúncia, ele vai se debruçar sobre o candidato e aquele que eventualmente realizou esse ato também pode sofrer a multa. E é importante destacar que essas multas, elas não podem ser pagas com fundo de campanha, ou seja, vai ter que sair do bolso de quem fez e do bolso do candidato
para custear. Então, por isso é o momento de a gente ter prudência com relação ao que se fala e como se fala nas redes sociais. É o momento de exaltação das qualidades pessoais, como eu falei, de discutir ideias e planos de governo, não de pedir voto. Entendi. A Cristiane Coelho aqui também diz boa noite. A Kate Costa, que nos acompanha aqui, ela diz: oi, Radisson, que prazer te ver, grande abraço, disse aí a Kate Costa. Um abraço para Kate, professora aí. Professora, sim. Que bacana. Ótima pessoa. Agora, Radisson, voltando aí ao assunto internet, que é o assunto mais debatido, né? Os candidatos, eles vão poder usar as suas páginas pessoais e também os seus perfis, né, na verdade, e também as páginas criadas. Como é que vai ser isso? Já tem alguma regra? A partir de quando também, né, Roberto? A partir de quando? Sim. O que a legislação estabelece hoje é uma diferenciação entre aquela página que é pessoal do candidato, que no momento da eleição vai ser vinculada ao CNPJ eleitoral, a página pessoal que ele possui hoje, que serve para a exaltação das qualidades pessoais, e, eventualmente, ao que a gente vai chamar de canais institucionalizados. E isso vale mais para aqueles candidatos que possuem mandato. Então, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo, por exemplo, o vereador e o prefeito das cidades, eles têm que ter um cuidado na hora que fazem a publicidade dos seus atos nos canais institucionais. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral veda a utilização de canais oficiais para uso de propaganda pessoal. Então, um exemplo só hipotético seria que um prefeito ele pode divulgar a sua obra, mas falando enquanto governo e não falando com uma promoção pessoal em que ele se nomenclatura acima do governo, até porque ele está lá numa situação representativa, né? E temporária. O mesmo vale para o vereador. O prefeito, então, ele tem que falar que é a prefeitura que está fazendo, Exatamente. não ele próprio que está fazendo, até porque o dinheiro é público, né? Exatamente. Então, é o órgão que está realizando determinada obra, determinada ação em cada município. Essa semana mesmo, o Ministério Público de São Paulo deflagrou uma investigação, né, um inquérito, justamente tratando desse assunto de prefeitos no interior de São Paulo que estavam utilizando das redes sociais da prefeitura, que estavam se utilizando das páginas da prefeitura para realizar autopromoção. Então tem que ter um cuidado com isso. A mesma regra vale para vereadores, que eventualmente vão utilizar ali a página da Câmara. Então ter sempre o cuidado de diferenciar o que é a pessoa física, o que é o candidato e o que é o governo a qual ele representa. Né? Uma outra questão relevante com relação à utilização dos perfis na internet é que nessa eleição, em 2016 a gente já tinha começado com isso, mas nessa eleição houve a regulamentação da utilização da internet como um todo. Sim. Então será possível, por exemplo, aos candidatos realizar ali o pagamento impulsionado de publicidade em rede social. Tem essa diferença também, né? Sim. Então nessa eleição agora, de 2020... houve essa regulamentação, então será possível tanto para Facebook, Instagram, YouTube. Então será possível o pagamento da publicidade e é evidente... Importante isso, hein? É liberado, então. Sim, e é evidente, isso tem que ser identificado. Então o próprio Facebook, né, ele já tem realizado aí um convênio junto ao Tribunal Superior Eleitoral para regular de que forma isso vai ser feito. Inclusive, nós estamos num período de pré-cadastramento já, né? Isso não é uma regulação do TSE, é a empresa que vai prestar o serviço, né, as redes sociais, com o candidato que eventualmente vai pagar ali o valor do anúncio patrocinado. Vamos dar mais uma boa noite aqui. Boa noite também para o Jackson Jadvix. Jackson Mota, né? Nosso amigo Jackson. Radisson sabe lá. Ele disse aqui, inclusive... Abraço aí pro Jackson. Ele falou, boa noite, importantíssimo esses pontos que o Radisson Monteiro está ressaltando, parabéns. Também mandar uma boa noite para Celiene Alves, que nos acompanha, e disse também uma boa noite para o Dr. Radisson. E ela quer, inclusive, um esclarecimento aqui. Doutor, fazer um post nas redes sociais fazendo pedido de voto e apoio velado e usando o termo vereador, prefeito, sem usar o pré-candidato, com essa mudança aí, é considerado campanha antecipada? Sim, é considerado campanha antecipada, porque nós estamos num período de pré-campanha em que é vedado o pedido de voto sobre qualquer natureza. Né? Nós vamos chegar no período da campanha, que vai ser adequado a isso, mas nesse momento, o pedido de voto de qualquer natureza é passível de denúncia ao TSE e é passível das punições legais.
Então, é por isso que tem que ressaltar bem essa questão. Não é o momento, a nenhum pré-candidato eu recomendo que faça pedido de voto, porque não é o momento e você pode ter um problema lá na frente na hora de registrar a candidatura. Ele pode publicar, Dr. Radisson, sou pré-candidato a vereador, ele pode publicar isso nas suas redes sociais? Pode. Com a palavra pré-candidato, Agora, pode, né? eu já vi alguns, por exemplo, tem um que antes da pandemia, muito antes, eu inclusive falei isso num grupo que eu estava, ele estava postando uma logomarca dele, com o nome dele, postando em carros, ele entregou uma cesta básica e usou a marca dele na foto, e eu falei pro assessor, puxa-saco, sei lá o que era dele, amigo, que não podia. Aí o cara disse que podia, que, né, eu tenho uma pequena experiência na área, eu falei que não podia. E aí ele falou que podia. Mas então vamos ver com o senhor que entende melhor essa legislação. Pode o cara com uma logomarca, o nome dele, não disse que nem é pré, nem que é candidato, mas só botou o nome dele na logomarca e fez uma foto, e tinha uma arte, botou no carro, fez uma foto dando uma cesta, botou lá a arte. Ele pode cair na legislação? Nessa narrativa específica desse caso que você está narrando, Wilker, me parece sim ser um caso no qual a legislação veda. Por quê? Porque ele está vinculando a entrega de uma cesta básica com um nome, né, já dizendo ser pré-candidato, inclusive anunciando isso de forma publicitária. Então, me parece ser um caso em que a legislação, né, vedaria a prática. O que é possível, por exemplo, aquele eventual pré-candidato que já realiza um trabalho filantrópico e aquilo já é reconhecido, então indistingue a relação. Já é a vida dele, o trabalho dele, vamos dizer assim, né? Isso é, claro, é um passivo jurisprudencial, né? Quando eu falo jurisprudencial, para traduzir o juridiquês, é como os tribunais vêm entendendo, né? Então, existe, por via de regra, essa vedação à entrega de qualquer tipo de material que seja, tanto na pré-campanha, tanto na pós-campanha. E uma regra de ouro, que a gente vai dizer assim no período da advocacia, em geral, aquilo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. Então, por exemplo, na campanha existe uma especificação sobre o tamanho da publicidade que pode ser feita. Se você chega agora na pré-campanha e coloca um outdoor na ponte, então você já está cometendo abuso de poder econômico, nesse sentido. Muito bom. Estamos entrevistando o Radisson. Antes disso, eu vou passar aqui, eu já pesquisei aqui, até pedi para o Radisson, mas eu vou falar aqui que tem umas datas importantes aqui para a gente poder falar. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e televisão estão proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidato. Então, pré-candidato que está na TV e no rádio tem que sair. E, inclusive, doutor, eu perguntei sobre o doutor Radisson antes, ele me respondeu. Inclusive, quem está na internet também, é bom não arriscar e sair também nesse 11 de agosto, não é isso? Na verdade, você me fez essa pergunta há algum tempo atrás, e depois fazendo ali o trabalho todo advogado, que é o estudo, né? O que a gente está verificando para a eleição de 2020 é que houve uma regulamentação do serviço de internet à parte de rádio e televisão. Aí é bom recapitular para que o nosso telespectador entenda. A lei de eleições era de 1997. Em 1997, a internet era... na manivela. Era um bebê em que a gente fazia lá aquela internet de escada, né? Tinha aquele barulho. Então, assim, naquele momento, ela ainda não era um mecanismo de massa. Sim. O que ocorreu com essa legislação de 2019, que foi inclusive a mesma que criou o fundo eleitoral e tudo mais, foi uma compreensão de que a internet seria um meio muito relevante para a redução de custos de campanha. Isso surgiu durante as discussões dessa reforma. Então, o que acontece hoje é que, de forma geral, essas regulamentações passaram a falar, a internet difere de rádio e TV. Então, a limitação ela se mantém para rádio e televisão. Então, a partir do dia 15 de agosto, né, pelo calendário novo, teria que ter esse afastamento. Certo. Mas, para a internet, não existe esse regramento. Entendi. E aí, para a eleição anterior, houve alguma jurisprudência nesse sentido, mas como a legislação é de 2019, então aquela jurisprudência de 2018 já precisa ser revista nesse sentido. Entendi. Então existe uma diferenciação clara hoje para o tribunal em relação ao que é internet, e aí a prática da internet é uma, até porque o alcance
acaba, por mais que seja universal, acaba sendo menor do que uma televisão. Sim. Né? Você vai para uma televisão, você vai acessar o Estado do Espírito Santo inteiro. Sim. Você vai fazer uma transmissão no Portal 27, você vai ter lá 100, 200 Todo mundo, por pessoas. mais humilde que seja, tem uma televisão ligada num canal aberto, né? Sim. E então existe essa diferenciação de internet com TV e rádio. Mas quem está na TV e no rádio tem que sair, não é isso? Quem está na TV e no rádio tem que sair, tem que descompatibilizar. E dia 15 de agosto saem os 11, servidores 11, públicos, 11. né? Que tem que sair também. Sim, também. Que é o novo prazo, né? Os prazos se mantiveram, né, na verdade. É porque os prazos tomavam como referência a data da eleição. Ah, Então a data da entendi. eleição era 1º de outubro, então 3 meses antes. Né? Então agora mudou a data da eleição, então vai se contar a partir da nova data. Aí, no Muito dia bom. 15 de agosto é necessário Daqui a pouco fazer. eu falo mais datas aí, Roberto. Vamos lá. A Nayara Rocha também parabeniza aqui o Dr. Hadson, diz que é excelente profissional. O Tarcísio Ribeiro traz um questionamento. Ele disse que ele tem um perfil pessoal dele e já informou que é pré-candidato a vereador. Quando ele registrar a candidatura e realmente for candidato, ele tem que fazer um outro perfil, é isso? Não, você vai vincular o perfil. Quando você for fazer o cadastro lá do CNPJ, você vai ter que informar. Isso é uma outra inovação esse ano também, interessante você falar sobre isso. Quando você for fazer lá o registro da candidatura, o TSE vai pedir que você informe os seus perfis, vai pedir que você informe o site pessoal e também vai pedir que você informe o seu número de WhatsApp. Na eleição anterior, em 2016, que eu estou pegando como referência a eleição municipal, Sim. todos os informes do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, eles aconteciam através de um painel, um push. Você precisava ficar lá acompanhando aquilo Sim. todo dia. E os prazos eleitorais são muito curtos, então muitas vezes o candidato que não estava bem assessorado, não tinha ali uma advocacia, um contador para estar junto, perdia aquilo e lá na frente ia ter um problema com prestação de conta e tudo mais. Para esse ano, o tribunal vai fazer as intimações desse painel via WhatsApp através desse número informado. Então já vai ter lá um perfil, vamos dizer assim, dos candidatos registrados com quais são as redes oficiais dele. Aí, o que importa dizer é o seguinte: do momento que a campanha se iniciou em diante, todos os gastos que tenham a ver com essas redes, seja em funcionamento em rede social, seja o pagamento do domínio de internet, necessariamente tem que ser atrelado ao CNPJ eleitoral. Entendi. Importante. Boa pergunta do Tarcísio Ribeiro. Boa Tem mais pergunta, pergunta aí, aham. Roberta? Temos sim. Mandar uma boa noite para a Heloísa Freitas, que também nos acompanha aqui. O Luiz Cláudio Azevedo comenta aqui que nas últimas eleições já tivemos o fim da poluição visual. Quando teremos também o fim da poluição sonora? Parece que reduziu, né? Os carros de som não podem rodar mais sozinhos. Nessa eleição agora, acabou aquela história de carro de som de jingle, né? Vai ter? Tem. Como? Quando o candidato estiver fazendo uma caminhada, Presente, então ele né? pode contratar ali o carro de som para acompanhá-lo. Mas necessariamente o candidato tem que estar ali. Então aquela questão de piruinha, né? Dos carros de som que ficavam rodando isso Cada para um essa tinha eleição. 30 piruinhas, 10 piruinhas. Acabou. Isso foi vedado. Isso não... Aonde for o carro de som, o candidato tem que estar junto. Sim. Onde Isso for aí. o carro de som, e aí, numa eleição pandêmica, né? Que infelizmente não vamos ainda estar vivendo essa Sim. situação da eleição, a tendência é que a gente tenha menos ações dessa natureza. Então, essas caminhadas, em geral, com som e tudo mais, a tendência é que haja uma diminuição disso. E nesse assunto, a Kate Costa pergunta qual a data de campanha para essas caminhadas, carreatas e carro de som? É quando se inicia oficialmente a campanha eleitoral. Que esse ano, como teve essa mudança das datas, né? Nós teremos então uma nova data. E qual será? Nós temos aí? Só verificar Tem aqui, eu acho. O Hudson também abriu o calendário Dia aqui. 26 de setembro começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet, não é isso? Ah, é? Isso, é isso aí. De 16/8, né? 16 de agosto, então, Euclid. Não, Setembro. Não, é essa data mesmo. É a data 26 de nova. setembro. 26 de Perdão. setembro? Último dia. Não, é isso. É o último dia para registro das E o candidaturas. início da campanha é 27/9. Isso. 27 do 9. Então, Então, 27 a partir de do dia setembro. 27 de setembro, né, nesse novo calendário, a gente já começa a campanha eleitoral e aí todos os atos típicos de campanha, né? Muito bom. Então tá aí, 27 de setembro. Você que tem aí um perfil, ou que tem um amigo, ou que é candidato, sugiro você pedir orientação a advogados que tenham conhecimento eleitoral. Não estou falando que é o Hadson. O Hadson é um deles. Mas
procure um advogado, né, Radisson? É Inclusive, importantíssimo. é, Até porque as prestações de campanha, obrigatoriamente, desde a eleição de 2016, todas têm que ser acompanhadas e assinadas por um advogado. Então, necessariamente, nessa eleição de 2020, todos os partidos políticos precisarão ter um advogado na campanha. E é bom ressaltar que, inclusive, a lei que foi aprovada em 2019 permitiu que o fundo eleitoral, aquele que é utilizado para o pagamento das campanhas, permita o pagamento desse tipo de profissional e também do profissional contador. Ah, importante. Contador que também é importante, né? Tem que ter. Inclusive, a Celiane Alves até comenta aqui, a falta de entendimento quanto às mudanças na política vai fazer alguns cair na legislação. E ela pergunta ainda que, diante do que ela ouviu aí, as atitudes dos apoiadores, pode prejudicar alguns pré-candidatos? A atitude de alguns apoiadores? Sim, Ele falou, sim. né, É isso, como eu falei, acaba que às vezes a pessoa quer ajudar o pré-candidato e vai atrapalhá-lo. Porque quando o tribunal se debruça sobre a situação fática, ele vai ver a quem está sendo beneficiado. Porque o princípio é isonômico com relação à eleição. A ideia é que a gente tenha uma eleição paritária. Então, qualquer tipo de desequilíbrio ele vai gerar algum tipo de sanção. Quando você antecipa a campanha, quando você propaga informação de voto antes, seja pessoal ou seja através de terceiros, você está ganhando uma vantagem sobre o processo eleitoral e essa vantagem o tribunal vai corrigir com a aplicação da multa, que varia de 5 a 30 mil. Ou seja, é um valor alto, inclusive. Então, às E vezes, não tem para onde fugir. Essa multa não, ela paga, essa né? multa não tem para onde fugir. Porque Pode continuar. não tem a multa eleitoral ela fica vinculada ali ao CPF da pessoa depois do processo condenatório. Eu tenho alguns conhecidos que tomaram multas em 2016 de 50 e tantos mil e estão suando até hoje, 4 anos Pra depois. pagar, né? Não conseguiram pagar. Daqui a pouco a justiça manda penhorar alguma coisa, né? Justiça Ou não? eleitoral é de fato E aí você, mais ainda, dura, né? você ainda tem um problema grave que às vezes, o candidato, na maioria das vezes, a realidade da maioria dos municípios, já tem pouco dinheiro para a campanha. Exatamente. Aí, às vezes, por causa de um descuido, uma falta ali de conhecimento, uma afobação, ele acaba tomando uma multa que ainda vai, às vezes, ser o tamanho do dinheiro que ele tinha para investir na campanha. Verdade. E, além de pagar a campanha, ele vai pagar a multa para o tribunal. Luiz Cláudio Azevedo até comenta aqui que com a limitação dos carros de som, diminui a discrepância entre os candidatos. Quem Sem podia dúvida. pagar, colocava aí 30 piruinhas para rodar, né? Sim. A Celiane parabeniza aqui, doutor Radisson é fera. E a Rosana Pinheiro também, que nos acompanha, disse: Radisson, meu querido, super competente, beijos no seu coração. Um abraço para a Rosana Pinheiro, para a Celiene também, muito queridas. Ok. E Radisson, falando de fake news. Fake news esse ano também vai ser diferente em relação às campanhas anteriores, né? é o Inclusive, assunto do momento. inclusive é um assunto. A gente sabe, né, que infelizmente a fake news é um nome novo da internet. Sim. Mas isso aí antigamente, nas eleições antigas, já era o boato, o papelzinho apócrifo. Eu lembro de uma eleição aqui, diz que um determinado candidato teve uma enxurrada, mas foi muito papel, descendo, falando um monte de mentira dele, ele ficou desesperado. Eu lembro que eu estava numa outra emissora, né? Eu não vou falar o nome da emissora para não relembrar o assunto, mas só para ensejar a rádio do Rádio falar, nós pegamos o tal do papel e não mostramos na TV. Nós só falamos, tem um papel apócrifo aí, falando mal de um candidato. Lembrei do papel. Só fizemos isso, mas deu uma confusão. O candidato foi para cima da gente achando que a gente tinha divulgado o papel. Eu falei, não, como jornalistas fomos comentar um fato. Mas é uma coisa já antiga, velha. E agora nós temos a fake news, né? Que desde a eleição de 2016, né, Radson, eu acho. E agora e nessa agora 2018, do Bolsonaro, aham. nessa agora de Bolsonaro, tivemos muito essa questão de fake news. Como é que está isso hoje? Qual a sua visão como advogado nessa área? Então, esse é o assunto do momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Todas as democracias do mundo ocidental têm enfrentado esse problema muito em virtude da difusão das redes sociais, porque, como falei no início, elas permitem que qualquer um jogue ali informação e a informação tem capacidade de viralizar. De rodar, né? Até lembrei aqui de um famoso historiador que infelizmente morreu em 2015, que foi Humberto Eco,
escreveu aquele livro O Nome da Rosa, e que ele falava uma vez, antes de morrer, que, a certo modo, as redes sociais acabou elegendo lá o Jeca da Vila a mesma condição do jornalista, do profissional que ia na mídia, porque ela equivaleu. Sim. Então, muitas vezes, uma informação que parece fora do normal, uma informação que é claramente uma fake news, encontra ressonância porque as pessoas não têm o conhecimento e vão reproduzindo aquilo. Sim. E, então, há uma preocupação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com relação a quais são as formas de combater as fake news. E isso se tornou tão arraigado que essa legislação aprovada em 2019 prevê agora uma tipificação penal durante o período eleitoral para aqueles que eventualmente divulgam, criam e compartilham fake news e também a calúnia, né? Porque existe aí uma dupla pena, tanto eleitoral, que vai ensejar a multa e tudo mais, tanto a nível penal, que vai gerar uma tipicidade. Por exemplo, fake news, com essa lei nova, ela tem uma pena de 6 a 2 anos. Né? Pois bem, aí como é que tem sido feito? Como é que o tribunal, o ministro, atualmente presidente Luiz Barroso, tem se posicionado nesse sentido? Primeiro, a criação do sistema de direito de resposta. Então, aqueles perfis que eventualmente foram identificados, principalmente perfis oficiais que foram identificados, então estou falando do quê? Do pré-candidato que foi lá, registrou aquele perfil lá na pré-candidatura e soltou ali a fake news. Então, ele, fazendo isso, ele, inclusive, eu já vi em parte essa documentação, ele vai assinar um termo antes, dizendo que ele se responsabiliza por checar a informação que ele está compartilhando naquela página oficial. Então, se eventualmente ele compartilhar uma fake news, compartilha a fake news, ele vai gerar tanto a incidência de multa, tanto a incidência de direito de resposta. A questão é, como controlar fake news numa rede social que é pedida? Porque depois que você lança uma coisa, principalmente no WhatsApp, a gente sabe muito bem disso, depois que uma coisa é difundida, é difícil você ter aquele controle. Então, o tribunal ele tem agido no seguinte sentido, ele tem se conveniado a uma rede internacional de agências de fact-checking. Então, são agências de checagem de notícia. certo. Então, são alguns sites, algumas organizações não governamentais que são especializadas em pegar aquela informação que você recebe lá pelo seu WhatsApp, aquela informação que... Um monte, que o seu tio, geralmente sua tia, seus parentes, seus amigos... E essas organizações, elas vão checar se aquilo é real ou não. O que é nada mais, nada menos que seguir um código de ética do jornalismo, Sim, de procurar claro. a fonte. Que bacana. Então, hoje, por exemplo, o Facebook, ele já há alguns meses, nessas conversas com o TSE, já tem adotado isso. É tanto que o Facebook hoje, se você posta uma notícia falsa, dali um pouquinho, ele já mostra ali qual é a notícia verdadeira. Ou seja, não limita a pessoa de postar, mas limita quem vê a notícia de ter o conhecimento que aquilo ali é falso. Então, a ideia do tribunal é, durante esse período de eleição, ter a intensificação desse processo. Então, o tribunal vai usar o quê? Vai usar a agência Lupa, vai usar o boatos.org, o Aos Fatos, que são agências, o Fact Check do G1, que já são agências de empresas renomadas de comunicação. Tem credibilidade, né? Que tem credibilidade e que vão estar, eventualmente, fazendo esse serviço de checagem. É evidente que, até a eleição, deve haver convênios regionais por estado, né? Porque é difícil, né, a agência Lupa lá em São Paulo, fazer a checagem de uma notícia fake news aqui em Vitória, é difícil. Então, é provavelmente isso que vai acontecer. E aí, tomar esse cuidado, e eu estou dizendo isso principalmente para os pré-candidatos, em checar tudo aquilo que você republica. Sim. Aquele candidato, ele tem que ter ciência que ele é um formador de opinião pública. Então, ele tem uma responsabilidade a mais com relação ao tipo de informação que ele vai colocar no WhatsApp, que ele vai colocar na rede social, no Instagram, no YouTube, seja onde for. E aí, tomar esse cuidado, porque caso, eventualmente, você venha, como candidato, a postar uma notícia falsa, seja de uma informação pública, seja para denegrir outro candidato, você pode incorrer em uma multa, naqueles valores que a gente citou aqui, de 5 a 30 mil, e ainda pode vir a responder um processo penal, além do direito de resposta. E ser preso ainda, né? E a questão, eu acho Mas que... e se a pessoa ligada a esse candidato que foi a responsável aí pela divulgação? Aí a responsabilidade é objetiva, né? Então, de quem realizou o reporte. Aí o que o tribunal vai analisar é se, eventualmente,
aquele reporte causou desequilíbrio na eleição. Então vamos colocar um exemplo aqui de um candidato que eventualmente solta uma notícia falsa contra o outro candidato e aquilo de repente vai para 20 mil pessoas. Sim. Então ali houve um desequilíbrio, vai ter que fazer uma análise e tudo mais. A rede social é mais simples nesse sentido porque permite você identificar o perfil de origem. Agora, uma coisa é importante ressaltar. Essa tipologia, ela não vai gerar perda de candidatura, do registro de candidatura. Certo. Sim. A consequência eventual é posterior. Então, vai correr a eleição normalmente, e aí, findada a eleição, o tribunal vai julgar. Isso já está acontecendo a nível de União. Né? Nós temos uma série de ações do Tribunal Superior Eleitoral hoje que estão julgando esse processo de fake news na eleição de 2018. A maioria ainda não se resolveu. Vários perfis foram apagados, né? Você teve essa situação recente, né? Então, mas é importante ressaltar isso. Durante a eleição, isso não vai gerar perda da candidatura. Mas, posteriormente, isso pode vai gerar um problema, né? Causar aí uma necessidade Roberto, de pagar temos uma mais multa. perguntas aí, perguntas interessantes. Temos sim. Né? Vamos mais perguntas aqui na nossa live no Facebook. A Celiane que já parabeniza aí o Portal 27 por mais uma entrevista muito esclarecedora e relevante. O Luiz Cláudio Azevedo pergunta: doutor, já existe a tipificação da calúnia, difamação e injúria? Seria necessário tipificar também a fake news? Já existe sim, Luiz, a nível penal. Mas essa reforma recente que a gente teve ano passado, ela criou uma subtipologia de calúnia e de difusão de fake news só para o período eleitoral. Só para o período então eleitoral. Era para o período eleitoral em virtude do período eleitoral. Entendi. E o Tarcísio trouxe uma pergunta aqui. Ficou delicado fazer um fundo musical de campanha, até porque se um terceiro executá-la, poderei ser multado, correto? Depende de quando você vai executá-la. Né? Se for durante o período de pré-campanha, você faz um jingle pedindo voto. E aí vai ali no churrasquinho da Praia do Morro ali, e coloca ali no som. Você pode incorrer no risco de alguém, eventualmente, principalmente no momento em que o Tribunal Regional Eleitoral lançar o Pardal, né, que todo mundo acho que já está familiarizado, que é um aplicativo de denúncia, você pode incorrer no risco de alguém ir lá e filmar, gravar o som, né? Sim. Incorrer é isso. o grande problema. É por isso que eu ressalto novamente, é importante que nesse momento os pré-candidatos se atenham às ideias e não ao pedido de voto. O pedido de voto é posterior lá quando começar a campanha. Segura mais um pouco aí, né, Roberto? O Jorge do Carmo disse aqui: tomara que moralize isso, pois tem um monte de analfabetos e aproveitadores na política, disse o Jorge do Carmo. O Gessé Lima comentou aqui: Bolsonaro 2022. O Wagner disse: Bolsonaro não. Nayara Rocha disse: Deus nos livre. E o Tarcísio traz mais uma situação aqui até interessante dos santinhos. Tem a situação dos santinhos que geralmente falam aí de tiragem, né, quantidade daquele material. Como que a Justiça Eleitoral fiscaliza isso? Tem que comprovar? Cada é um informe, né? Precisa comprovar? Isso é autodeclaração. Quando você, enquanto candidato, vai fazer a impressão do santinho, geralmente é feita pela coligação, né? Então você vai informar lá o CNPJ eleitoral daquele candidato e a tiragem. E aquilo depois vai espelhar na prestação de contas daquele candidato. Mas, assim, na prática, pelo menos eu não conheço essa fiscalização do tribunal para ver se tem 2 mil, 3 mil. Você é auto-informativo, né? Mas aí o que pode ocorrer é o seguinte: você informou lá que você imprimiu 100. De repente, na cidade aparece 20 mil santinhos, dá para perceber isso? Você pode incorrer em um problema. Outro problema. Então, a questão é, se não tem integridade nem para prestar a informação na campanha, e aí é um apelo ao eleitor, que observe isso também, porque começa na campanha. Sem dúvida. Roberto, o Radisson tem também, ele nos passou aqui vários assuntos que ele pode debater conosco aqui hoje, né? Gostaria de dar liberdade para ele também falar de um outro assunto que ele ache interessante para trazer ao nosso leitor, né, Radisson? Você que fez aí um estudo para esse debate. Falamos de legislação eleitoral, falamos de internet, já falamos de fake news, temos também a desinformação no contexto eleitoral, e deixar você à vontade aí para, caso você queira trazer mais um outro assunto, né, Roberta? As pessoas estão perguntando aqui, os candidatos já estão cheios de dúvidas aqui. Pode ver mais algumas bem perguntas, né? Essa aqui vamos lá, Roberto, então, para perguntas, já que o doutor liberou. Mais perguntas aqui na nossa live, né?
O Julie Emerson até comenta aqui: o que vejo hoje nas redes sociais são pré-candidatos a vereadores fazendo campanha antes do tempo. A Celiene completa dizendo: muitos. Infelizmente, por falta de conhecimento da mudança na legislação e por não ter apoio jurídico, até mesmo por afobamento. Agora, o Hudson, aproveitar e fazer uma pergunta minha. Sim. O prefeito, a partir de agosto, né, no próximo mês, ou logo no começo, ele não pode mais inaugurar as obras, né? Não pode. Como é que é isso? Ele não pode mais aparecer? A questão do site da prefeitura, que a prefeitura de Guarapari, opinião minha particular, faz todo aquele oba-oba pro prefeito, né? E como é que fica isso nas eleições de 2020? O que o prefeito atual nosso de Guarapari vai poder fazer, o que não pode? Todos os outros né? prefeitos do Brasil, né? E os prefeitos, o que eles vão exatamente? O regramento vale para todos, inclusive aos que ocupam o cargo de edil, né, os vereadores. Uhum. Então, existe uma vedação 3 meses antes do pleito com relação à participação em inauguração, lançamento de ordem de serviço, inauguração de obra e também com relação à publicidade em canais institucionais. Então, a partir dessa data, por exemplo, se lá no site de determinada prefeitura você tem lá uma série de menções àquele prefeito, as realizações que ele fez, a partir dessa data aquilo tem que sair de lá sob pena de responsabilidade. Por quê? Porque fere o princípio da impessoalidade. Uhum. Né? Eu falei isso aqui mais cedo, mas posso repetir. O governo é uma coisa e o representante que está lá é outra coisa. O representante está lá de forma passageira, o governo é contínuo. Então, os canais institucionais, eles são feitos para divulgação de ação de governo e não de um ou outro prefeito ou um ou outro vereador. Então, a partir dessa data, é impreterível que seja removido sob pena de denúncia, processo e por aí vai. Então, a gente tem que acompanhar, né? É importante os agentes públicos aí acompanhar, fiscalizatórios, no sentido de verificar se a legislação está sendo cumprida. Né? E aí, como eu falei, daqui a poucos meses nós vamos ter um facilitador, que é o Pardal. Ou seja, o próprio tribunal, geralmente um mês e meio antes do período eleitoral, ele lança um aplicativo que você pode ali ver a irregularidade e enviar para o tribunal. Fazer a denúncia. Ainda né? não saiu da eleição 2020, mas eu acredito que em breve deve ter aí o Pardal. Na última eleição municipal, eu lembro que o Pardal recebia muita foto de plaquinha das pessoas instaladas em terreno baldio. Que ainda tinha essa possibilidade das plaquinhas, né? Mas essa eleição não pode mesmo. Não pode. E tem uma outra coisa também importante que eu deixei aqui de fora, que incomoda muito, diga-se de passagem, que são aquelas correntes que a gente recebe pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E aí a legislação estabelece o seguinte, que o candidato que eventualmente... Primeiro é uma vedação aquilo ali. Sim. Com relação ao envio de corrente. Mas se você recebe mensagens de forma recorrente, o candidato ele tem que ter um mecanismo para que você peça que ele pare de enviar e aquilo tem que ser cumprido imediatamente. Ou seja... Disparar aquele Da candidato... mesma forma que já funciona para as empresas em geral, para o serviço de telemarketing. Inclusive, o serviço de telemarketing é vedado para eleição. O cara não pode ficar te ligando para te pedir uma coisa. Não funciona dessa maneira, né? Existe uma vedação com relação a isso. Ou seja, na lista de transmissão, o candidato A tem uma lista de transmissão, tem 5 listas de transmissão, cada uma com 280 pessoas. Ele pode ter a lista de transmissão. O que ele não pode é não ter um mecanismo onde eu, que estou na lista de transmissão, possa requerer que ele não me mande mais mensagem. Então, ele tem que desenvolver uma forma pela qual, se eu não quiser receber a mensagem mais, eu pare de receber, sob pena de irregularidade eleitoral. E essas pessoas vão fazer essas denúncias aonde? Geralmente é pelo Pardal. Pardal mesmo, né? Mas a gente tem o cartório eleitoral, que recebe essas denúncias, inclusive, por e-mail, dependendo da natureza da denúncia, né? Então, existem mecanismos. Então tá aí, ó. Você que é candidato, que está nos acompanhando, pré-candidato, né, Roberto? Sim. Você já preparou aquela lista de transmissão de 500 pessoas, 1000 pessoas, tá só com o dedo coçando ali para mandar alguma coisa? Eu já tenho um que me manda todo dia aí um bonezinho dele, que ele é pré-candidato... E não sei o quê, e eu, tadinho, deixo ele lá. Mas eu não ligo, não. Eu só não deixa ele mandando, interagir, mas fique atento. Que quando a pessoa que está recebendo falar assim, ó, eu não quero mais receber o
sua lista aí. Aí a pessoa tem que saber, ter. tem que bloquear, tirar na hora, porque senão vai dar problema eleitoral. Não é isso, Roberta? Isso aí. E essa parte aí das penas a gente não sabe ainda, né? Não tem essas determinações ainda. Se é multa. A pena é de multa. Multa. Nesse caso, de 5 a 25 mil. Ou seja, um valor muito alto para dor de Uma cabeça. coisa simples, né? Na verdade, a intenção do TSE em criar essas multas com valores tão altos, né, é justamente coibir a prática. Coibir a prática, né? Com relação à mensagem indevida, pode chegar até R$100 por cada mensagem. Ó. Então, existe essa variação, se é recorrente, se não é. Mas, de qualquer maneira, se for configurado, vai incidir a multa. E, agora, voltando, eu gostaria que você explicasse, Ratos, mais uma vez, você explicou. Eu estava no começo da nossa live. A questão da publicidade paga. Ela vai, o candidato hoje, na internet, ele vai ter condições de fazer uma publicidade paga para ter mais alcance do seu nome. Como é que vai funcionar isso, Ratos? Nessa eleição, sim. Nessa eleição de 2020, a gente tem aí a possibilidade regulamentada de fazer o impulsionamento de publicidade em rede social, de fazer o AdSense do Google, né? E, inclusive, comprar o domínio. Eu não sei tecnicamente qual seria a nomenclatura, mas quando você permite ali que na busca do Google o nome saia mais em cima. Então, na verdade, qualquer tipo de publicidade hoje a nível de internet, ela ficou, a certo modo, para essa eleição, liberada, desde que não haja abuso, evidente. Né? E aí é cada caso. A questão é que todas as publicidades, elas têm que ser identificadas. Então, você tem que saber, né? E aí já tem esse sistema, por exemplo, no Facebook, que é o patrocinado, né? Você tem que saber que você está recebendo aquela publicidade ali porque o candidato pagou para que você veja. Sim. Né? Mas isso vai poder ser feito. E é evidente, já ressaltei isso aqui também, todos os valores pagos a título de publicidade, eles têm que ser declarados naquele CNPJ eleitoral. Aí pode surgir o seguinte questionamento, né? Estou hipotetizando aqui. Mas o candidato, o meu pré-candidato, ele está pagando impulsionamento desde o ano passado. Sim. O que pode vir a acontecer é, eventualmente, você ter ali uma denúncia com relação a esse funcionamento e aí a configuração de um possível adiantamento de campanha e aí, com isso, ensejaria a possibilidade eu posso dizer, de uma vantagem financeira sobre a campanha. Sim. E aí geraria também possibilidade de multa. Então tem que tomar um cuidado, inclusive, com o tipo de logomarca que você utiliza. Por exemplo, o pré-candidato está aí falando há 6, 7 meses com a mesma foto. E aí chega na eleição, ele quer usar a mesma imagem. Então você pode ter certeza que se isso acontecer e vier até uma denúncia, o tribunal vai analisar. Porque vai considerar a propaganda antecipada, né? Só mais uma pergunta aqui do Tarcísio sobre a parte da transmissão, da lista de transmissão. Sim. Se um candidato adversário enviar lista de transmissão em meu nome, é fácil detectar isso? Porque vai ter o WhatsApp e até quando você faz o CNPJ vai ter lá qual é o seu número Vai de ficar WhatsApp, vinculado né? o CNPJ que o candidato informar. Mas esse CNPJ não é nem para questão de divulgação. Esse WhatsApp não é para questão de divulgação. É para ele receber as notificações, né? Entendeu? Ali. Entendi. Mas, eventualmente, pode-se fazer identificação, porque vamos colocar aqui a situação hipotética do candidato que cria lá uma fake news contra um outro candidato, né? E lança ali a partir daquele número. Aquilo ali é identificável. Sim. A inteligência do tribunal, ela consegue dizer de onde que surgiu, qual foi o aparelho. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse período de eleição, com fake news, porque vai haver fiscalização, vai haver essa relação com os fact-checking. Então, é ter assim, a consciência, volto a dizer isso aqui que eu acho muito importante, que você, enquanto pré-candidato, aqui eu estou falando para você, pré-candidato, você é formador de opinião, você tem uma responsabilidade pública com aquilo que você fala, então você tem a obrigação de checar toda a informação que você recebe antes de divulgar para terceiro. Agora, Radisson. Só uma pergunta aqui do Luiz Cláudio. Ele pergunta: CNPJ eleitoral precisa de certificado digital? Perdão? CNPJ eleitoral precisa de certificado digital? Não, nas eleições anteriores não precisou. Eu não tá. sei se agora vai ter. Mas que eu saiba, nas eleições anteriores não precisou. Você tira o CNPJ eleitoral e aí, daquele ponto em diante, você vai vincular
toda a campanha ali. É até importante ressaltar que a campanha só pode começar depois que você já tiver o CNPJ. Então, existe até uma possibilidade de arrecadação muito interessante, eu não citei isso aqui, eu acho que é importante para os candidatos que assim quiserem, que hoje é permitido que você arrecade valores para a campanha através de crowdfunding, que é o quê? É uma vaquinha virtual. Então, você pode vincular, você vai informar essa conta, essa vaquinha virtual ao tribunal, e aí você vai arrecadar os valores ali, na pré-campanha, já pode fazer isso. E aí, no momento da campanha, quando gerar a conta, transfere dali para a conta. Bacana. Interessante. E ali não tem essa situação de prestar informações como é uma doação maior, né? Na vaquinha... Não, o crowdfunding ele já vai vincular o CPF da pessoa que fez a doação. Boa, né? Até porque é bom ressaltar isso daqui, que já há algum tempo, né, desde a eleição passada, doação de campanha é só pessoa física. Sim, jurídica, né? Não pode mais. Então, pessoa né? jurídica não pode, existe uma limitação com relação ao imposto de renda, não pode passar de 10%, tem todo um regramento para impedir isso. Inclusive, foi a justificativa pelo qual se criou um fundo eleitoral tão grande, né? Para dizer, não, nós vamos colocar dinheiro público para não precisar de influência de empresa. Então, hoje é só o fundo eleitoral público e a doação via CPF. Pode falar, Roberto. Você quer... Prioridade. São os agradecimentos. A minha pergunta é a seguinte: eu acabei de receber um link aqui de um site fazendo uma entrevista, uma matéria com um pré-candidato a vereador. Aqui no Portal 27 nós tomamos a opção de não entrevistarmos ou fazermos matérias com pré-candidatos a vereador. Por quê? Se a gente fizer com um, teremos que fazer com todos. E serão 300 no mínimo. Estamos entrevistando os pré-candidatos a prefeito. Aí são menos pessoas e nós teremos condições disso. Paramos em virtude da pandemia, mas como a pandemia está caminhando, nós vamos tentando nos organizar. Como é que fica isso, Radisson? Diante da imprensa, ela entrevista um vereador, se o outro lá reclamar, ele tem que ter espaço, como é que fica isso na questão eleitoral ou na justiça comum? Não, na pré-campanha é possível fazer entrevista de pré-candidatos. E é aquela mesma regra que eu já falei, desde que ele não venha aqui e peça o voto. Ele pode vir aqui, ele pode falar que ele é formado nisso, naquilo, que ele tem experiência com determinado serviço público, ele pode falar suas ideias, pode falar o que ele quer fazer para Guarapari, como que vai ser o plano. Isso ele pode falar. O que ele não pode falar é o quê? É pedir voto, explicitamente, fulano, vota em mim. Não pode fazer isso. E vincular ao número de partido político. Certo. E aí há uma recomendação também, por uma questão de prudência, de tentar evitar o uso dos mesmos símbolos. Né? Então o cara vem aqui dar uma entrevista para o Wilkley, está ali com a logomarca, chega na eleição e dá a mesma logomarca. Mesma coisa, né? Aí ele pode, lá na frente, quanto mais que está gravado, vir a sofrer, eventualmente, aí, algum processo eleitoral no sentido de antecipação de campanha. Mas pode. Até porque é a forma que a gente tem de saber quais são os candidatos. Então, o processo de entrevista, eu acho que faz parte da instrução dessa esfera pública de quem assiste. Certo. No sentido de perceber quais são as ideias daquele que está colocando o nome público ali, né? Que não deixa de ser um formador de opinião, como eu falei. Sem dúvida. Roberta? Carlos Lázaro comenta aqui, grande Dr. Radisson, parabéns pela entrevista e partilha de conhecimento jurídico. Doutor Carlos Lázaro, grande advogado aí de Guarapari, um abraço. Grande abraço, Lázaro. Rafael Rezino também comenta aqui, esse é o cara. Doutor Rafael Rezino, advogado do Sintrag, Sindicato dos Servidores de Guarapari. Muito importante. Grande advogado, começou importante. junto comigo, foi meu sócio há muitos anos. A Piedade Rezende também parabeniza aqui o Dr. Radisson, que Cristo Jesus abençoe cada dia mais a sua vida. A Kate Costa também comenta, parabéns, Portal 27, por mais uma vez nos trazer entrevistas muito esclarecedoras e oportunas. Parabéns, Radisson, como sempre, muito competente. E o Luiz Cláudio Azevedo termina aqui dizendo que todo pré-candidato deveria assistir essa entrevista para não incorrer no erro. Exatamente. Olha, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, doutor Radisson. Eu falei para você que 1 hora era pouco, né? Eu falei, mas 1 hora é muito. Eu falei,
É pouco, na hora, Aqui né? o assunto flui. O assunto flui. Em outra oportunidade a gente pode, quem sabe, vir só para falar de políticas públicas. Políticas né? públicas. Legal, Essa legal. ideia. Mas eu vou Mas eu acho aproveitar. que o assunto do momento merece essa relevância aí, porque tá todo mundo com dúvida sobre como vai Sim, ser. sem né? dúvida, sem dúvida. Legal, até mesmo para esclarecer para o eleitor, E se né? tiver mais dúvida, aproveita aí, procura o Dr. Hudson nas redes sociais. Não vou dar telefone, e-mail, que a OAB Nas não redes permite. sociais, né? A Procura nas redes OAB sociais, não isso permite isso. Mas procure o Dr. Hudson, RHADOS, né? Hudson, D-S-O-N, D-O-N, Hudson. Procure ele lá que você vai procurar tirar suas dúvidas. É diferenciado. Aproveitar que o Dr. Hudson está aqui, né? Ontem, vou mostrar um pouquinho da eleitoral, vou vir para política e de interesse público. Entrevistamos antes aqui o Marcelo Meira, representante dos bares, restaurantes e lanchonetes. Dr. Hudson, o prefeito soltou um decreto ontem que deu uma confusão na cidade, onde as academias poderiam abrir até às 9, os restaurantes e bares até às 10, mas ele manteve o isolamento social até às 7. Então, a gente ficou naquela dúvida, pode não sair de casa ou não pode? Se você for para a academia, pode. Se você for para o restaurante, pode. Se você não for fazer nada, não pode. Qual a sua visão, até como um homem do meio político também, desse decreto de ontem? Você chegou a ler? Qual é a sua visão sobre isso, Dr. Hudson? Sim, eu cheguei a ver o decreto, sim. É importante referenciar. Eu estive à frente como analista da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado de Minas Gerais durante alguns anos. Que bacana. E também estive aqui na Secretaria de Saúde do município de Guarapari, né? E vejo essa questão desse decreto com muita preocupação. Pela seguinte questão. Primeiro, porque a estrutura do decreto é muito confusa. Muito confusa. Mostra ali uma certa carência na técnica jurídica da forma como foi confeccionado. Mas eu não quero nem falar da questão do juridiquês, não. Eu quero falar da questão da pandemia. Que nós vivemos uma situação, hoje, no mundo inteiro, muito atípica. Para aqueles que não sabem, trabalho numa universidade pública, em uma cidade na Bahia chamada Ilhéus, que está numa situação de calamidade terrível, terrível, com quase 2.000 casos. E lá que está ruim, já estava ruim, aqui em Guarapari tem um aumento muito mais rápido do que acontece lá. Né? Então, assim, é visível que existe hoje aqui na cidade um descontrole com relação à pandemia, muito ligado a uma falta de consciência, não só do poder público, no sentido de entender a gravidade do problema, mas também da população, e não entender que a gente está numa situação atípica, né? Que é necessário o uso da máscara, Sim. que é necessário que a gente, se puder evitar sair de casa, evite, né? Eu compreendo a questão do comércio. Eu vi o Marcelo falando aqui mais cedo, eu sei que o comércio hoje sofre muito com a situação. O Estado e o município ainda vai sofrer, porque comércio fechado, baixa ISS, arrecadação, então lá na frente nós vamos ter problema de caixa. Isso aí é certo, a crise econômica já está desenhada. Para quem acha que a situação está ruim agora, vocês vão ver como é que vai ser o início de 2021. Então, o que eu acho, Wilker, aí falando do decreto, é que foi um erro assim, tremendo da administração pública nesse momento, no sentido de não ter a sensibilidade de perceber a situação atual. Guarapari não tem redução de casos. Se Guarapari tivesse, no momento em que os casos estivessem reduzindo, aí nós vamos conversar, vai flexibilizar, vai deixar abrir, não vai deixar. Sei. Até porque todo mundo quer, a gente quer que o comércio fique aberto, quer que Guarapari volte a ter pungência. Mas nesse momento é uma decisão que não pode ser baseada no politiquês. É uma decisão que tem que ser baseada na ciência. E aí eu falo isso enquanto um homem de ciência, um homem da universidade pública. Não dá para se falar em qualquer tipo de flexibilização do comércio enquanto os números da saúde não começarem a demonstrar que está tendo redução. E hoje não é esse o cenário. Guarapari está tendo 30, 40, 50 casos por dia, uma quantidade de óbito crescente. Por sorte, ontem e hoje não teve, eu não sei se hoje já 3 teve. dias consecutivos não Sem tivemos. ter.
Mas, assim, é um momento de prudência. Para quê? Para não ter um aumento da curva de novo, para a gente não ter algo exponencial. Até porque Guarapari tem outro problema. Guarapari é uma cidade turística, de vocação turística. Então, toda vez que se fala que aqui vai abrir comércio, não sei o quê, o pessoal lá em Belo Horizonte já sabe. Vai vir, né? Eu moro aqui na Praia do Morro, eu vim para o Portal 27, era agora 5h30 da tarde, estava tudo engarrafado, nós estamos em plena pandemia. Então, assim... por ser uma cidade turística, por ter essas características, os prefeitos, e eu faço um apelo que tenha essa sensibilidade de se cercar de um corpo técnico que diga a hora correta de se fazer isso. E os números estão dizendo que não é a hora. Por mais que haja uma pressão econômica, por mais que haja uma pressão social, mas o direito fundamental é a vida. É difícil misturar política com saúde nesse momento? Para o mundo inteiro né? Mas aí o próprio direito escalona quais são as prioridades. O direito fundamental é o direito à vida. Então esse vem acima do interesse econômico, esse vem acima de qualquer outra situação. Né? Vem acima de qualquer outra situação. Nós estamos aqui falando no início do processo eleitoral, porque o momento parte para isso. Né? Mas assim, o processo eleitoral só vai ocorrer porque o ministro Luiz Barroso chamou um grupo de especialistas, falou, gente, quando que pode ocorrer, como pode ocorrer, qual que é a progressão, e aí chegou a esses dados que a gente está vendo agora. Mas os municípios têm que utilizar essa racionalidade. A UF está aqui do lado, chama um especialista, vai lá, consulta. Importantíssimo ouvir, né? Chama quem entende da situação, quem tem o aparato técnico para dizer como vai abrir, antes de fazer esse decreto, porque senão fica parecendo que é toque de caixa. Porque não faz muito sentido. Por exemplo, essa semana anterior liberou parque aquático. Mas por que o parque aquático? Então, assim, algumas coisas estão assim, numa compreensão clara, eu não estou apontando ninguém, mas fora da racionalidade. Nós precisamos, nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento, preservar a vida. E preservar a vida é agir com racionalidade. O comércio vai abrir no momento oportuno. Na hora que a gente começar a perceber que há uma redução da curva, tem que abrir, tudo bem. Mas não pode ser feita a toque de caixa e nem sem embasamento científico, que é o que parece que está acontecendo. E o Tarcísio Ribeiro, em cima dessa informação, ele diz aqui, se me permitem, eu acho que o decreto foi uma jogada política do prefeito, que aparentemente estava preocupado com o setor de bares e restaurantes. Lançou um decreto mal feito e agora quer jogar a culpa no governo estadual. Resumindo, eu tentei, mas foi o Casagrande que não deixou. Muito esperto esse senhor que está prefeito, disse aqui o Tarcísio Ribeiro. Olha, isso aí dá um outro debate, vamos pensar num debate, vamos ver Verdade. o que a prefeitura vai fazer com relação a isso. Eu só preciso encerrar, porque o meu notebook aqui já está indo para o final a bateria, o Radson falou com propriedade, e eu acho, inclusive, que nós vamos aguardar o que o prefeito vai fazer, com a ação do Ministério Público, com os empresários pedindo, aonde nós vamos chegar, e aí eu convido o próprio Radson e outras pessoas, para que a gente faça um debate sobre esse assunto. Radson, rapidamente, suas considerações finais para encerrarmos nossa live aqui hoje. Eu quero só agradecer a oportunidade aí do Portal 27, ao Wilcler e a Roberta, que tem feito esse trabalho magnífico aqui. O Portal 27 tem tido um papel sensacional em Guarapari, de denúncia, de um jornalismo sério, moral, né, que não tampa o sol com a peneira. Então, tenho muito orgulho de ter essa oportunidade de vir aqui hoje no Portal 27, por tudo que ele representa hoje aqui dentro da cidade. E agradecer aos telespectadores aí que nos acompanharam até agora. Espero ter colocado aqui informações que tenham sido relevantes, que tenham tido importância para a comunidade local, para Guarapari. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento em somar, né? E é isso. É isso, Inclusive, né? O Tarcísio Ribeiro, que nos acompanhou aqui do começo ao fim, ele disse, achei interessante essa questão da vaquinha virtual, muito bom saber, e parabéns, doutora Radson, muito bom ter um colega com tamanha bagagem sobre o assunto. Obrigado, Tarcísio. A Maju Baptista também agradece aqui as informações expostas durante a nossa live. Segunda do dia, né, meu amigo? Isso aí, gente. A gente vai um programa mais lives, mais debates aqui para vocês, e hoje nós vamos encerrando nessa sexta-feira, dia 17 de julho. Obrigado, até a próxima. Nossos sinceros agradecimentos. E, por fim, Luiz Cláudio Azevedo também disse aqui que a entrevista foi muito clara e objetiva. Nossos sinceros agradecimentos. Rafael Resino comenta ainda que o Dr. Radson é fera demais.
Doutor Hadson, nossos sinceros agradecimentos, viu? E eu que Muito agradeço a obrigada todos. aqui. Faço um apelo aí, pessoal. Usem máscara, por favor, enquanto essa pandemia perdurar. Usem máscara. E aos nossos governantes aí, usem a racionalidade. Vamos usar a razão, a ciência. Porque não dá para ficar de politicagem quando vidas estão sendo perdidas, né? Sem dúvida. Boa noite. Um grande abraço, boa noite, um ótimo final de semana a todos.